Bom dia, pessoas! Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live Pedagogia Tira Dúvidas, a primeira live do ano letivo, né? Não é a primeira live que eu faço esse ano, mas é a primeira live falando a respeito do nosso semestre letivo. Vai chamando aí os coleguinhas, as pessoas, chama o povo todo para participar. Fala que a professora Fernanda Mendes já está ao vivo aqui no Pedagogia Tira Dúvidas. Loguinho, a professora Aline Guerreiro também vai entrar aqui conosco para a gente começar a debater aí a respeito de muitas dúvidas. Gente, o que aconteceu esse semestre? Vamos combinar? Muitas coisas aconteceram. E com isso, né? Muitas dúvidas surgiram por conta das mudanças, mas a gente vai falar sobre todas essas dúvidas aí, fiquem ligadinhos, tá bom? Já vai avisando o povo, olha, já estamos ao vivo, que aí o povo já vai entrando aí, e aí a gente vai debatendo, tá bom? Só vou esperar mais gente entrar, esperar a professora Aline Guerreiro logar também, tá bom? Que aí a gente vai conversando. Ajudem a gente a divulgar nos grupos aí, porque são muitos, né? Vocês participam dos nossos grupos aí, sabem que são muitos grupos. Ajuda a avisar o povo que a gente tá online. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu WhatsApp online aqui. Lembrando, gente, que essa live ficará gravada sim aqui no nosso Instagram, Pedagogia Tira Dúvidas. Provavelmente a professora Aline Guerreiro também vai upar, né? Vai colocar aí essa live também para quem quiser assistir depois, tá bom? Quem já tomou seu copo d'água hoje, toma sua aguinha para dar aquela hidratada, os rins agradecem, a pele fica bonita, né? Vamos beber água, pessoal. Bom dia, Sheila. Bom dia, Aline Antunes, Cláudia Ferreira, Laudiane Lima, Angélica Cristina, Angelita, Marili, Lu Brito, DJ Rodrax, Maria Veiga Silva, Edilan Araújo, Sheila Andrés. Gente, eu sem óculos eu sou uma negação. E eu acordei aqui hoje meio tarde, né? E aí eu não sei nem onde tá o meu óculos. Então, às vezes, algum nome aqui, se eu ler errado, me desculpa, pessoas. Sem óculos não dá. Então, gente, como que tá aí pra vocês essas mudanças? Muitas mudanças, né, gente? Esse semestre trouxe aí coisas novas e retirou coisas antigas. O que eu quero dizer com isso? Vocês notaram que não tem mais fórum? Acabou os fóruns, né? Não tem mais ADG, que era aquela atividade diagnóstica. Não tem mais AAP, que é aquela atividade de aprendizagem. E com isso, o AVA ficou mais enxuto, né? Com relação aí às atividades do semestre. Então, o que ficou de verdade? O que restou? Gente, ficou apenas as AVs, que são as avaliações virtuais. Gente, deixa eu dar uma mensagem aqui para a professora Aline pelo WhatsApp web. Porque ela estava com problema sério com o celular. A professora Aline tava com problema sério com o celular, sabe? Ó, a Eliette Simões também mandou aqui um bom dia. Bom dia, Eliette. Então, pessoal, a professora Aline tava com problema sério no celular essa semana. O celular dela não aguentou a quantidade de mensagens e ela teve que trocar. Gente, isso essa semana aconteceu comigo também. O meu celular, não sei se vocês acompanharam lá nos status, eu acredito que muitos acompanham os meus status. E meu celular travava, não conseguia abrir. E aí ela mandou uma mensagem aqui pelo web e não tá chegando a mensagem.
Então, aí o que acontece? Quem puder mandar uma mensagem para ela aí, porque eu tô usando o meu celular aqui para live e tô no WhatsApp Web. E no WhatsApp Web aqui não tá, a mensagem tá dando, aguardando mensagem, eu acredito que tá travando. Então, gente, essa semana foi uma enxurrada de mensagens, vocês não têm noção. Por dia, cerca de 2.000 pessoas visualizam os meus status no WhatsApp, para vocês terem uma noção do alcance, né? E aí o que acontece? Muita gente vem perguntar muita coisa no PV, e aí meu celular simplesmente não aguentou. Ficou travando o tempo inteiro, eu não conseguia responder. Quando eu entrava, ele saía automaticamente. Esquentou o celular, então assim, eu tive que fazer alguns procedimentos aqui, apagar mensagens antigas, enfim, organizar para poder atender vocês melhores. E a professora Aline está passando pela mesma situação. Ela teve que comprar um novo celular para poder conseguir aí conseguir atender, porque o celular estava travando bastante. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Solicitação. Conseguimos! Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, professora Aline. Então, gente, preparados para mais uma semana do novo semestre. Estava conversando sobre isso agora, Aline, falando quantas mudanças. Coisas velhas foram retiradas e coisas novas foram acrescentadas, né? Então, tem muita coisa para falar, né? Temos muita novidade, muita coisa boa. E tudo que é novo assusta, tudo que é novo é desafiador. Acho que é por isso que a maioria está aí preocupada, desesperada. Exatamente. Eu estava falando aqui sobre coisas velhas que foram retiradas e coisas novas que foram acrescentadas. A gente percebeu nesse semestre que não tem mais fórum, não tem mais ADG, não tem mais AAP, e que o AVA ficou mais enxuto. Então, o que a gente tem agora no momento? São as teleaulas, conteúdo web, que é o seu web, e temos também aí as avaliações virtuais, que são muito importantes, que elas contam engajamento. Então, o engajamento do aluno atualmente ele é composto apenas pelas teleaulas, conteúdo web e avaliações virtuais. Então, ficou mais fácil, o aluno não tem aquele tanto de atividade para fazer, que muitas vezes deixava os alunos com medo de perder engajamento por conta de prazos, não é verdade? Sim, era uma coisa que assustava a maioria dos alunos. Eu acho que o meu áudio não está legal, tem muita gente falando que está ruim. Para mim aqui tá saindo tranquilo. Não Será tá que tá pro tremendo, resto, pessoal? não. Não, estou ouvindo sua voz de boa. Pessoal, tá ouvindo? Manda mensagem aí pra gente ver que vocês estão ouvindo tanto a minha voz quanto a voz da professora Aline tranquilo. Pode mandar mensagem, chuva de coração, manifesta aí. Estão falando que não tá saindo. Uai, pra mim tá normal. Será que é só pra mim que tá saindo? Eu vou sair da live e vou entrar de novo pra ver se melhor. Não, então tá bom. Gente, então ela vai tentar novamente. Ah, tá bom, está dando eco, beleza. É que o que acontece? Quando ela fala, eu preciso desligar o áudio de cá para poder não dar eco. Vou entrar novamente e vou desligar na hora que ela for falar. Oi, Aline, pode entrar novamente. Gente, esse trem de live é sempre assim, né? Sempre dá uma coisa ou outra aí. Entendi o motivo, pessoal. Eu havia esquecido. Tanto tempo que eu não faço live em dupla aqui com a Aline no Instagram. Quando eu falo, quando ela fala, eu preciso desligar aqui o áudio, senão toca a minha voz e a dela ao mesmo tempo.
Oi, Aline, envia aí Aí, pronto. Pessoal, no momento a gente está aí com 160 participantes. Peço a vocês que chamem os outros coleguinhas, manda mensagem lá nos grupos, fala que a gente está ao vivo, tá bom? Que aí a nossa interação fica legal. Aline, eu estava falando aqui o seguinte, é que quando você fala, eu preciso desligar o som da minha voz aqui, porque senão dá aquele eco, eu havia esquecido disso. Ah, Aí toda vez que você for falar, desliga. Então a gente vai fazer assim, pessoal. O primeiro tema hoje que a gente vai falar, então, é a respeito do AVA, mudanças do AVA. Depois a gente vai falar sobre a temida prova presencial. Por fim, a gente vai falar dos trabalhos acadêmicos do semestre, que seria o quê? A falta do portfólio que não tem mais, o projeto, o relatório de estágio e o projeto de extensão, combinado? Então, vamos começar falando do AVA. Como eu estava falando algumas coisas, agora eu vou passar para a professora Aline para falar também mais sobre o AVA, e aí depois a gente vai falar sobre provas, combinado? Podem mandar as perguntas que eu vou observando aqui enquanto a professora Aline fala, e aí depois eu volto respondendo as perguntas que surgirem, tá bom? bom dia novamente a todos. Realmente, houve diversas mudanças no AVA. Por exemplo, o engajamento do AVA, ele era a partir do fórum, ADGs, APPs. E ele mudou. Então, agora vocês terão somente a V1 e a V2, o conteúdo web e as teleaulas para que vocês tenham o engajamento. O engajamento dos calouros, como vocês já sabem, é totalmente diferente dos veteranos. Por exemplo, o engajamento dos calouros, a AV1 e a AV2, a soma delas dão 4.000 pontos, enquanto dos veteranos, a soma dão 5.000 pontos. E agora, este semestre, todo o engajamento é obrigatório. Lembra aqueles semestres anteriores, se você deixasse de fazer uma AV ou um fórum, mesmo assim vocês conseguiam passar de semestre? Pois é. Desta vez vai ficar mais difícil. Por que vai ficar mais difícil? Devido às somas das notas. Embora não tenha mudado muita coisa. A avaliação presencial, ela continua valendo 5.000 pontos, né? E a nota mínima é 1.500. Mas, se você tirar os 1.500 na prova e deixar de realizar as atividades do portal, você não vai passar. E também não vai para a recuperação, porque a nota mínima da prova para a recuperação é 1.500. Então, se você assistir só uma teleaula, acho que você vai ganhar somente 300 pontos. Se você assistir só uma teleaula, fazer um conteúdo lá de atividade e fazer uma provinha, você vai conseguir no máximo 1.600, 1.700 pontos. Mais os 1.500, você já vai estar reprovado automaticamente. Então, além de fazer todo o conteúdo do engajamento do AVA, é necessário fazer a prova para que a soma de tudo dê 6.000 pontos. Ou seja, 1.500 na prova é muito pouco. Outra coisa também que mudou foi em relação às atividades interdisciplinares. Essa mudança ela já vem sendo há um longo tempo. Por exemplo, os alunos hoje que estão no terceiro semestre, eles já estão há 1 ano e meio sem atividade interdisciplinar. Há 1 ano e meio, ela já foi retirada da grade de estudos das faculdades Anhanguera, Uniderp, Unopar. E este ano de 2023, eles tiraram de todas as grades. Por que eles retiraram de todas as grades? Porque não fazia sentido ter esse trabalho interdisciplinar e 70% dos alunos não estavam realizando eles. E a não realização estava também causando, em mais ou menos 30% dos alunos, um grande índice de reprovação. Porque eles não estavam dando, né, a devida importância que era necessária nessa atividade. E com isso, eles fizeram uma substituição. A gente vai falar mais na frente melhor, mas eu vou dar só uma adentrada nela. Eles retiraram os portfólios interdisciplinar para estarem inserindo um portfólio totalmente obrigatório, que chama-se projeto de extensão. Vai, professor, o portfólio interdisciplinar não era obrigatório? Totalmente obrigatório, não. O portfólio interdisciplinar, ele vinha somar com todas as notas do semestre. Se você era uma aluna que fazia todas as atividades do portal e tirava 2.000 pontos, você fechava a prova, automaticamente você já estava passada.
E o portfólio ele vinha só para acrescentar a sua nota. Enquanto o projeto de extensão, ele é uma disciplina obrigatória. E muita gente fala, ai, por que a Unopar está fazendo isso agora? Por que a Anhanguera está fazendo isso agora? Não é eles que estão fazendo. É uma resolução que, salvo engano, está desde 2014, né? Trazendo essa novidade para todas as universidades brasileiras, mundial. É obrigatório o projeto de extensão. Ele tem que fazer parte de pelo menos 10% dos créditos das disciplinas num todo no curso. E essa resolução, ela foi, né, dado o martelo em 2018. Então, todo esse tempo, algumas faculdades, elas vieram adiando, mas 2023 é a data limite e se fez necessário em vocês. Então, aprendidos até aqui. Os calouros são muito bem-vindos, estão ansiosos, conversam muito no grupo sobre as suas preocupações, as suas dúvidas. Gente, como eu falei no início, tudo que é novo é desafiador, tudo que é novo é difícil. Aí eu pergunto, só porque tá difícil agora você vai desistir? Ai, gente, não é hora de desistir. É hora de levantar a cabeça e correr atrás dos seus sonhos. Porque se você matriculou na sua faculdade, independente se seja pedagogia, contabilidade, direito, é porque você está procurando uma melhora, uma qualidade de vida. E você vê que esse curso ele vai poder te dar essa qualidade de vida. Aí muita gente está falando, ai, mas quando eu fui assinar o contrato era assim, quando eu fui assinar o contrato era assim, eles não falaram. Gente, é uma questão de resolução do MEC, como a gente sempre tem falado. Nós já passamos pelo ensino médio, ensino fundamental, e no ensino médio, ensino fundamental, a gente fazia provas presenciais. Ai, professora, mas eu me matriculei no 100% porque eu quero uma facilidade. Você vai ter uma facilidade nos seus conteúdos que você vai assistir em casa. Você vai ter uma facilidade nas suas videoaulas que você vai assistir em casa. Tudo você vai ver em casa. Mas, infelizmente, a prova quem determina é o MEC. Então, você vai ter, sim, que se deslocar até a sua faculdade para realizar a prova. Cada prova é feita durante 4 semanas, ou seja, 4 aulas, uma prova. 4 aulas, uma prova. Eu não sei se os calouros vão ter 2 provas na mesma semana. Mas no cronograma eu mandei para vocês. Mas eu acho que os calouros não. Acho que é só o pessoal do 4º semestre em diante que vai ter 2 provas na mesma semana, se eu não estiver enganada. Mas, gente, vai ser super tranquilo como todas as outras provas. A diferença é que você vai estar numa sala com mais 10, 8, 9 pessoas para realizar ela. Essa é a diferença. E não desista agora, porque se você desistir da prova da faculdade, como é que você vai fazer um concurso público que vai ter mais de 40 pessoas na sala e você vai ter que se deslocar até lá para realizar o concurso? E outra coisa, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 são os 5 anos dos concursos brasileiros. Por que, professora, os 5 anos dos concursos brasileiros? Porque a comunidade está ficando velha. A comunidade está formando não, aposentando. Temos muitos educadores aposentando. Então, é a nossa oportunidade. Se você é aluno do 1º semestre, já vai ter um concurso aí na tua cidade, se inscreve. Já vai treinando, já vai conhecendo os editais e como funciona. Não deixa para iniciar o teu concurso no último semestre ou quando tu formar, não. Já começa agora. E outra coisa também super importante que eu sempre falo, não só para os calouros, eu falo para todos. Teoria e prática são situações diferentes. O que vocês vão estudar é necessário para a grade de vocês, sim. Mas é obrigação de vocês se aperfeiçoarem. Vocês estão vendo ali atrás, na professora Fernanda, todos aqueles livros ali? São livros que ela adquiriu importantes da sua graduação. Ali ela tem sobre as diretrizes, sobre os conselhos, sobre a LDBs, muita coisa que a gente também não vai estudar ao longo da nossa graduação. Mas você vai ter que procurar constantemente estar se atualizando. Porque nós, professores, somos eternos estudantes. Não vai ser a sua graduação que vai fazer você passar em concurso público, não. Vai ser a sua busca por conhecimento. E todos aqueles livros ali fizeram parte da trajetória da professora Fernanda.
porque hoje ela é concursada. Ela buscou, ela passou muita dificuldade também. E ela tá aí, ó, 2023 é o ano dela. E 2023 vai ser o meu ano também, porque eu vou ser concursada esse ano. Eu acredito. A nossa inscrição do Tocantins vai se iniciar agora na segunda-feira, 13 de fevereiro, e as nossas provas serão em junho. Eu vou engolir os livros, eu vou estudar. E eu quero transmitir o que eu vou aprender para vocês. Porque a gente não. Esses grupos de WhatsApp, ele não é uma brincadeira, não é ali só para você trocar respostinha, não. Ali é para você saber lidar com o outro, para você ter empatia com o próximo. Porque se você não tiver empatia com seu colega de grupo, como é que você vai ter com os alunos que estão na sala de aula para aprender com você? Porque eu vejo muita falta de educação em N grupos aí, muita conversa desnecessária. Nós somos assessoras acadêmicas, mas a nossa venda é muito mínima em grupos. Enquanto outros por aí é 24 horas propaganda, faço trabalho, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Não, gente, a minha intenção é engajamento para isso aqui, para a rede social. Eu estou crescendo na rede social, eu estou crescendo no YouTube, a professora Fernanda. Os trabalhos acadêmicos são consequências. Veio, não veio, não tem problema nenhum. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Os alunos que estão formando sabem disso. Eu não tenho preguiça de responder mensagem. Pode ser meia-noite, 2 horas da manhã. Eu tendo disponibilidade, vocês vão ter um retorno meu. Entendeu? E as minhas mensagens são positivas. Eu só não tenho como responder aquilo que eu não sei. Porque o que eu sei, eu respondo. A Fernanda vai dar uma continuidade agora. Gente, surgiram aí algumas perguntas, eu anotei 3 aqui, né, que eu quero falar a respeito, então, diante do que a Aline explicou, muito bem explicado, muito bem detalhado aí, eu acredito que deu para tirar as principais dúvidas, mas vamos lá. A primeira, uma aluna perguntou, projeto de extensão não é a mesma coisa que TCC? Eu vou ter que fazer o projeto de extensão e ainda vou ter que fazer o TCC? Gente, vamos lá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não vamos misturar chiclete com caminhonete. Projeto de extensão é um trabalho bem pequeno, ele vai dar aí o quê? 2, 3 páginas de relatório final. É um trabalho onde você vai praticamente responder depois a questões relacionadas ao que você fez em sala de aula. Pessoal, como eu não consigo olhar as perguntas e falar ao mesmo tempo, a professora Aline vai estar olhando as perguntas, ou então vocês enviam depois, tá? Porque eu estou vendo que já está surgindo perguntas. Então, o projeto de extensão se relaciona a alguma coisa que o aluno vai fazer, pode ser numa ONG, pode ser numa igreja, pode ser numa empresa, um projeto que vai de encontro à realidade daquela comunidade. A gente vai falar mais no final, mas eu quero detalhar a diferença entre TCC. E já o TCC da Unopar, essa semana eu tive uma conversa com uma aluna que ela não sabia que para ela TCC era só monografia. Monografia, TCC e pronto, acabou. Não. TCC, gente, significa trabalho de conclusão de curso. Ele pode ser um artigo científico, ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma pesquisa de campo, ele pode ser um projeto educativo. No caso da Unopar especificamente, o nosso TCC é o projeto educativo. Ele é um trabalho onde o aluno vai falar sobre uma temática que tem a ver com o curso e no final vai fazer um planejamento educacional em cima da temática. Então é totalmente diferente do projeto de extensão, não tem nada a ver. Realmente vocês vão continuar tendo projeto educativo na disciplina do projeto educativo da mesma forma, não mudou, tá bom? Então essa é a primeira questão que surgiu. Segunda questão, professora, então, se eu perder a prova, eu estou automaticamente reprovado? Não. Igual sempre aconteceu de aluno perder a prova digital. Se perder o prazo da prova presencial, vai fazer a solicitação da segunda chamada da prova, vai pagar a taxa de 46 e alguma coisa, não sei se é o mesmo valor, e aí vai poder fazer a segunda chamada. Caso perca a primeira e a segunda chamada, não terá direito a fazer a recuperação. Então, isso é importante. Sempre foi assim e não mudou. Perdeu a primeira chamada, perdeu a segunda chamada, não tem direito à recuperação. Perdeu a primeira chamada, pagou pela segunda chamada, tem direito a fazer a segunda chamada. Não foi bem na primeira chamada, tirou menos de 1.500, tem direito à recuperação gratuita. Perdeu a primeira chamada, pagou pela segunda, fez a prova da segunda chamada, mas não foi bem, tirou menos de 1.500 na segunda chamada,
tem direito gratuito à prova de recuperação. Ficou claro? Isso aí não mudou. Isso aí é a mesma coisa, não mudou nada. Terceira pergunta. Professora, é normal eu ter várias provas na mesma semana? Pessoal, não é normal. Como a Aline falou, é uma prova por mês, salvo um mês específico, né, do semestre em que os alunos têm 2 provas por mês. Caso apareça mais de uma prova, 2, 3, 4 provas para você na mesma semana, sinta informar, é porque você ficou de DP. Quem ficou em DP, as provas de dependência são sempre na mesma semana. E aí você terá realmente 2, 3, enfim, a quantidade de dependências que você tiver, você vai ter que fazer na mesma semana. Sempre foi assim, gente, também não teve mudança com relação a isso. Então, gente, inicialmente é isso, a gente falou muito aqui sobre AVA. Agora a gente vai falar um pouco sobre prova presencial. A Aline está pedindo aqui. Em seguida, a gente vai falar sobre a diferença aí da prova presencial e tudo que a gente ficou sabendo a respeito dessa prova. Vou passar para ela dar uma explicação para vocês. Só para finalizar com êxito o AVA. A rotina do estudo do AVA vai ser importante para a prova de vocês, para o conhecimento de vocês. Por que a rotina vai ser importante? Antes não, sempre vocês foram muito agoniados. Abriu a AV hoje, vocês já querem responder tudo hoje. Não é porque eu, às vezes, posto alguma coisa que você tem que necessariamente fazer. Eu tenho postado várias dicas de rotina de estudo, de forma correta. Qual seria a forma correta? Na minha concepção, e pelo que eu assisto, seria o quê? Primeiro, vamos assistir a primeira teleaula da disciplina. Vamos ler os conteúdos web. Depois que você lê pelo menos 2 conteúdos web, assistir 2 teleaulas, aí vocês podem ir lá e responder a AV1. Porque a AV1 ela está com prazo de 30 dias. 30 dias é o quê? 4 teleaulas. Então, você vai conseguir responder a tua AV1 assistindo as tuas 2 teleaulas e assistindo os seus 2 primeiros conteúdos web. Aí você vai lá, assiste mais 2 aulas, faz a leitura dos teus últimos 2 conteúdos web da disciplina para você fazer a AV2. Não tem erro. Outra coisa que estão perguntando demais da conta é em relação àquelas atividades que tem dentro do livro e do conteúdo web. São atividades de fixação, para você fixar o seu conhecimento. Pode acontecer de cair uma questão parecida na prova? Pode e vai cair, gente, porque é o conteúdo da prova de vocês, é isso aí que vocês estão estudando. E quando vocês estão lá na teleaula de vocês, sabe aquelas dicas que o tutor dá para vocês da teleaula? Gente, isso aqui é importante, anotem isso. É questão de prova, é batata. Vocês sabem que é batata. Que ela não vai dizer que aquilo ali é importante à toa para não cair. Vai cair e vai cair gostoso, tá bom? Então, muita atenção com isso. A colega tá falando aqui do polo dela, que vai continuar a prova online. Gente, procurem a legislação do MEC. Eu e a Fernanda, nós não estamos aqui para dizer que é ou que não é. Nós estamos para falar da legislação do MEC. E quem assistiu a aula inaugural, os alunos que assistiram a aula inaugural, tá lá no YouTube também, tá gravada a aula inaugural, tanto da Faculdade Unopar e Anhanguera, tá lá, onde a matriz frisa sobre as provas presenciais. Quem já nos acompanha ao longo do semestre sabe que informações demoram a chegar em alguns polos, mas no final a gente sempre tem razão, tá bom? Mas eu não estou aqui para dizer que nós somos a rainha da razão, não. Eu estou aqui para falar o que eu estudo, que é a resolução do MEC. Por isso que nós demoramos para fazer essa live. Por isso que nós demoramos para se pronunciar no projeto de extensão e todos os demais trabalhos que a gente sempre fala. Porque eu só gosto de falar quando eu leio, quando eu entendo e quando eu assisto, porque eu quero ter certeza naquilo que eu estou trazendo para vocês. Eu não quero só ler uma orientação e dizer isso aqui. Não, ler para ler, vocês estão lendo em casa. Eu quero trazer o conhecimento de forma simplificada para vocês, traduzindo as palavras que vocês estão achando difíceis no contexto de vocês, tá bom? Me perguntaram sobre o trabalho de identidade docente. Trabalho de identidade docente, nós não vamos falar sobre ele hoje, porque as orientações estão previstas para sair somente dia 20.
Então, segurem mais um pouquinho aí, pessoal, do 6º semestre. Que essa dica a gente vai falar em uma outra oportunidade. Agora a Fernanda vai falar sobre a prova presencial. Atenção! Liga o som, pega o celular da mamãe, da vovó, do namorado, do tio, do primo e grava aí o que a Fernanda vai falar. Grava, gente. É importante. Me senti responsabilizada agora. Então, vamos lá. Gente, a prova... vamos começar pelo comecinho de tudo. Professora Fernanda, eu me inscrevi na faculdade no ano de 2020 e eu nunca fiz prova presencial, porque eu fiz matrícula em 2020 semestre 1 e 2 eu fiz digital, 2021 digital, 2022 digital, e agora? O que está acontecendo? Por que eu vou ter que fazer presencial? Gente, vou explicar para vocês. Nunca, nenhuma faculdade, nenhuma graduação de ensino superior teve autorização para que o ensino fosse realmente 100%, no sentido de que até a prova fosse feita digital. Isso não existe. O MEC não dá essa autonomia para nenhuma faculdade. Até porque, que tipo de profissional, né, seriam aí lançados no mercado, se até mesmo a prova é feita sempre por um celular ou computador. Então, existe uma resolução. Eu postei lá no grupo o número, eu não decorei aqui, mas eu postei nos grupos. Eu até falei, pessoal, não ataquem o mensageiro, por favor, porque o pessoal estava nervoso até comigo. Não é eu, quem me dera ter esse poder, né, todo aí, não tenho, gente. É uma resolução do MEC, que a faculdade deve, então, ter os conteúdos online, porém provas presenciais. Então, o que aconteceu? Lembra da Covid, gente? Lembra das políticas aí de isolamento social, distanciamento e isolamento social? E aí abriu-se uma brecha, onde o MEC colocou o quê? As provas e estágios, né? Todas as atividades presenciais, inclusive quem faz aulas presenciais obrigatórias, como o pessoal de educação física, se eu não me engano, tiveram essa possibilidade de fazer tudo online, tudo digital. Só que agora, gente, a gente sabe que já veio a vacina, a Covid, graças a Deus, já está bem controlada mundo afora, então não há necessidade de continuar dessa forma. Com isso, na realidade, desde 2022, já havia saído uma resolução para que as provas voltassem a ser presenciais. Porém, como a Aline mesmo falou, a Unopar sempre deixa tudo para o limite do limite. E o limite é 2023. A Unopar foi notificada pelo MEC. Ou seja, ou faz presencial ou faz presencial. Isso é uma coisa séria, gente. Isso é uma coisa que pode fazer o polo perder até mesmo o credenciamento junto ao MEC. Então, assim, professora, o meu polo vai continuar digital. Beleza, se o polo vai continuar, como a Aline falou, eu e a Aline estamos aqui para falar para vocês a realidade, o que está na lei e o que deve ser feito. Agora, se o seu polo não vai fazer, aí a gente não tem como a gente falar por quê ou o motivo. Detalhe, para fazer uma prova digital, o aluno precisa do quê? Do seu RA e do código localizador. Esse código localizador, quando a gente fazia aqui, vocês faziam a prova digital, ele aparecia lá no agendamento de prova digital. Agora, ele não vai aparecer lá. Essa informação o aluno não vai ter. O aluno terá a informação do código localizador para fazer sua prova somente com o polo. Então, o aluno vai agendar a prova durante a semana e vai falar, olha, eu quero fazer na segunda, ou eu preciso fazer na terça, na quarta, no sábado. E aí, na hora que ele for fazer a prova presencial, o polo vai passar o número do código localizador. E aí, o aluno vai acessar e fazer a sua prova dentro do polo. Professora, mas o meu polo é muito pequeno, ele não tem computadores suficientes. Esse foi um problema muito sério que eu andei observando, porque antes da pandemia, os polos não pegavam alunos além da sua capacidade de fazer prova. Então, se o polo, por exemplo, ele tinha 10 computadores e são 5 dias na semana, eles calculavam a quantidade de pessoas por dia que poderiam usar aqueles computadores e o máximo de matrículas era aquilo ali.
Agora, com essa questão do digital, eles matricularam pessoas que eu vejo polos minúsculos com N alunos. E aí lá não tem computador suficiente para todo mundo. Então, o que é que eles fizeram? Vai ser possível que o aluno leve seu próprio celular, leve seu notebook, leve seu tablet para fazer a prova, porém dentro do polo. E lá dentro do polo eles vão passar o código localizador. Pessoal, essas são as informações que têm chegado a gente e é o que a gente pode passar para vocês. Ah, mas a faculdade, igual eu vi aqui ainda agora, a faculdade Cruzeiro do Sul vai continuar online. Será que vai continuar? Eles realmente vão desrespeitar as diretrizes do MEC? Porque a partir de 2023, não será permitido. Ah, mas o meu polo vai permitir, meu polo vai me passar o código localizador pelo WhatsApp e eu posso fazer na minha casa. Pessoas, isso é coisa que, como é que eu posso dizer? Tá certo? Não tá. Mas a gente pode, eu posso interferir, a Aline pode interferir, alguém pode interferir? Não. Isso aí é uma coisa que o polo, então, está organizando com você. O que a gente fala aqui é aquilo que é certo. E o que é certo é o quê? As resoluções do Conselho Nacional de Educação do CNE, o que o MEC determina e o que a matriz de Londrina, a matriz da Unopar, apresenta. E o que eles apresentam é exatamente isso que a gente falou para vocês. Ai, meu Deus, tá bom, entendi. Eu vou ter que fazer a prova presencial. Uma vez por mês eu vou ter que ir no polo. E agora, como que eu vou estudar? O que que eu preciso estudar? Gente, eu recebi algumas mensagens de vocês no WhatsApp que eu fico, assim, às vezes até um pouco desorientada para saber como que eu vou responder. Eu acho que a Aline passa por isso também. Como perguntas assim, ah, mas eu preciso ler o livro? Ah, mas agora eu vou ser obrigada a assistir teleaula? Ah, mas eu vou ser obrigada a assistir aquele negócio lá de conteúdo web? Gente, você não fazia isso antes? Isso é incrível, você não fazia antes, você não assistia uma teleaula, você não lia o livro? Tá errado, meus queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O professor, ele estuda a vida inteira, não é só durante a faculdade, não. Você quer ser um profissional de excelência, você quer passar num concurso, porque ao final, qual que é o seu motivo para estar fazendo pedagogia? Você quer só o diploma ou você quer atuar? Porque se você for atuar na área, você precisa estudar, meu querido, e não é pouco, não. Você precisa estudar de verdade. Gente, esse concurso que eu fiz aqui em Goiânia foram 100 e poucos mil inscritos. Para pedagogia, estava uma concorrência de 12 mil inscritos para 66 vagas. 12 mil para 66 vagas. Aí você vê, será que se você não estudar, você consegue vencer essa quantidade de pessoas que estão se preparando? Ah, professora, mas eu não vou fazer concurso. Eu vou trabalhar na rede particular de ensino. Vou falar uma coisa para vocês. Sem estudar, você também não vai conseguir esse emprego. Sabe por quê? Quando você chegar para conversar com a diretora ou a coordenadora pedagógica que estiver contratando, ela pode te fazer perguntas sobre BNCC, ela pode te fazer perguntas sobre metodologias ativas, sobre didática, ela pode te falar, olha, aqui na nossa escola a gente trabalha o método Montessori, aqui na nossa escola a gente trabalha o método do construtivismo, e aí você vai olhar, regalar o olho e vai pensar, o que é construtivismo? O que é método Montessori? Será que você vai conseguir esse emprego? Então não se enganem, se você não se esforçar, se você não se organizar, se você não fizer a leitura, não é só a prova que vai dar, que não vai ser aquilo que você esperava. Vai ser o curso mesmo, vai ser a graduação por completo. Eu digo isso porque eu vejo algumas pessoas que se formam e falam assim, nossa, gastei dinheiro, porque eu me formei e nunca atuei na área. Por que será que nunca atuou na área? Será que está tão difícil assim arrumar serviço, arrumar um trabalho dentro da área de pedagogia? Porque eu vejo as escolas contratando. Mas eu também vejo muitos profissionais que não sabem nem mesmo qual é a etapa da educação básica em que o pedagogo atua. Esses dias agora no grupo, Aline, uma menina estava conversando comigo no PV, falando o seguinte, estágio de ensino fundamental, eu posso fazer em creche? Gente, olha a pergunta, vamos pensar, o estágio do ensino fundamental. Afinal, o que é ensino fundamental? E o que é educação infantil? Esse é o básico do pedagogo, o básico. Sabe o alicerce? É conhecer educação infantil e ensino fundamental. Esse é o alicerce.
Educação infantil, gente, creche, berçário, pré-escola. Ensino fundamental, 1º ao 5º ano. Outro dia, uma moça também falou que acreditava que do 1º ano ao 5º ano era um professor por disciplina, Aline. Que tinha um professor de português, um professor de matemática, um professor de geografia. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Até porque imagina a cabeça de uma criança de 7 anos que entrou no 1º ano, ter aula de alfabetização com o professor de português, aí entra um professor de história, aí depois entra um de matemática. Gente, isso não existe. O pedagogo, ele dá aula do 1º ao 5º ano de português, matemática, geografia, história e ciências. E muitas vezes também de religião, apesar de ser disciplina optativa. Quais são as disciplinas, então, que o pedagogo não dá aula durante o 1º ao 5º ano? Educação física e língua estrangeira. Então, gente, vamos pesquisar o mínimo da sua disciplina, vamos se aprofundar. Professora, eu trabalho. Coloca a teleaula, salva ela no seu computador, coloca o foninho de ouvido dentro do ônibus enquanto você vai trabalhar, escute, né? Leia, baixe o PDF, leia dentro do ônibus, faça a sua jornada, desenvolva o seu sonho, você é o protagonista da sua história. Não sou eu, não é a Aline que vai fazer você chegar lá, é você mesmo. E você é o responsável por isso. Se você falar assim, é difícil, é impossível, será difícil, será impossível. Vocês acham que para mim também foi fácil? Não foi, gente, não foi. Não foi fácil. Eu também sou aluna de EAD. Eu estudei 4 anos EAD. Estudei pela Unopar, me graduei, fiz pós-graduação, fiz esse concurso, farei outro, farei mais, agora abri um novo concurso em Trindade. Tudo isso foi sim, foi uma jornada sem pedras. Não, pessoas, foi difícil, sabe? Quantas vezes eu ia dormir de madrugada, lendo livros, escutando vídeos, pesquisando, sabe? Mas tudo isso foi agregando. E eu falo uma coisa para vocês, no começo é tão difícil porque parece que nada faz sentido. Você lê, por exemplo, sobre Piaget, aí você fala, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Da onde vem isso? Por que estão falando dele? E aí, no decorrer do estudo, você vai estudando, aí você vai conhecendo de verdade, aí já faz parte. Hoje eu falo de Piaget, eu falo assim, nossa, já é tipo a base da pedagogia, Piaget, Vygotsky, Vallon. Quem participa lá da comunidade Pedagogia Tira Dúvidas no Hotmart, teve acesso ao curso que eu ministrei lá sobre Vallon. Amo as teorias valonianas. Então, assim, e no começo, isso para mim, eu não sabia nem pronunciar o nome. Então, gente, no começo, nada é fácil. Mas, quando você cria o hábito, né, de estudar, as coisas com certeza vão melhorando. Eu vou passar para... Então, eu acho que eu falei tudo sobre provas. Eu vou passar para a Aline, que eu não sei se ela viu alguma pergunta sobre provas para ela responder. E depois a Aline vai dar sequência, falando também a respeito do nosso trabalho do estágio, né? Primeiro a gente vai falar de estágio e finaliza com distensão. Tá bom, Aline? Certinho. Eu vi uma pergunta aqui, a aluna está perguntando se, mesmo se ela fizer todas as atividades e tirar 1.500, se ela vai passar. O engajamento do portal dos calouros vale 3.000 pontos. Mais 1.500 da prova, 3.000 mais 1.500 dá 4.500. Você precisa de 6.000 para passar. Então, você não vai passar. Se for dos veteranos, o engajamento é 2.000 mais 1.500 da prova, deu 3.500. Então, você também não vai passar. Então, 1.500 é o mínimo, mas não é o suficiente. Outra pergunta aqui, o rapaz postou que nós somos assessoras acadêmicas e estamos dando lição de morais para vocês estudarem. Até para você ser assessor acadêmico, você tem que estudar, porque eu estudei, né? Eu me preparei para esse momento dessa live aqui para falar com propriedade tudo que eu venho dizendo, tá bom? Então, eu acredito que você, aluno, não vai entregar aqueles que necessitam de um trabalho acadêmico na mão de qualquer pessoa, se você não tiver certeza da competência dela e do estudo dela. Para mim trabalhar, para mim e dar aula, eu também tive que estudar. Eu tenho que organizar o meu planejamento. Eu tenho que ser dinâmica. Para a Fernanda passar no concurso, ela também teve que estudar.
Então, o que eu quero é que vocês, não é porque você paga um trabalho, que você fique ali, igual uma planta, um pé de alface, não. Eu quero que você seja alguém na vida, porque essa é a intenção. E eu sempre motivei o estudo de todos vocês. Outra coisa também que eu vi aqui falando em relação à disciplina, aqui no Rio de Janeiro, não sei aonde, já são assim, professores por disciplina. Eu entendo o professor por disciplina, mas são pedagogos que dão aula do primeiro ao quinto ano. Tem escola que ela vai pegar 2 pedagogos. Então, vão ser 2 pedagogos responsáveis por uma turma. Um vai ministrar matemática, geografia, português, e o outro vai vir ministrando outras, né, aulas. Mas nós, pedagogos, é que somos responsáveis pela turma do primeiro ao quinto ano. A vaga é nossa. Não adianta a Fernanda formar em matemática, ela achar que ela vai tomar minha vaga em pedagogia. Jamais, porque a vaga do primeiro ao quinto ano são para pedagogos. Agora, o ensino fundamental 2 é outra coisa totalmente diferente. Eu não vou ter... As minhas chances são reduzidas, né, se eu for competir com um professor formado em áreas específicas. Matemática, geografia, história, educação física. Já no ensino fundamental, não. As minhas chances são 100%. A não ser que tenha uma maracutaia bem aí na prefeitura para me perder a minha chance. Mas, no mais, nós, professores, nós, pedagogos, é direito nosso. Educação infantil de 0 a 6 anos e ensino fundamental 1º ao 5º ano. O estágio deste semestre é estágio 2, ensino fundamental 1, 1º ao 5º ano. Se você é um aluno que passou no seu estágio 1, que era o de educação infantil, agora você vai fazer o seu estágio 2. É uma pergunta que tem soado muito aqui para mim e também para a Fernanda. A escola que eu vou realizar o meu estágio tem só o primeiro aninho. Eu posso fazer? Pode. Se a escola de vocês tiver pelo menos uma turminha do ensino fundamental, você pode realizar o seu estágio nela tranquilamente. Outra aluna perguntou aqui, professora, eu posso utilizar o mesmo estágio da educação infantil no ensino fundamental, visto que são as mesmas perguntas? Você já leu o PPP de uma escola? No PPP, fala de todas as etapas do ensino. Então, a etapa do ensino fundamental, ela vai ser diferente da educação infantil. As metodologias avaliativas, as disciplinas. Por exemplo, na educação infantil, eu, outro, nós. Enquanto no ensino fundamental é português, matemática. Então, vai ser diferente. Não tem como você ficar aproveitando as coisas do estágio da educação infantil. Por exemplo, quando você for falar do sistema de avaliação, quando você for falar dos materiais didáticos que são um pouco diferentes, quando você for falar da sua observação em sala de aula, você não vai falar lá que você estava observando a professora cantar. 5 patinhos foram passear. É diferente. É uma programação diferente, seja no primeiro aninho, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então, não tem como você utilizar o teu estágio do ensino infantil. É um novo trabalho, certo? É um estágio de 150 horas, igual o infantil. Quando eu falo, é a mesma coisa do estágio anterior, eu me refiro à carga horária. Vocês vão fazer todos os passos que vocês fizeram. Entrega da carta de apresentação, cadastro da empresa. Vocês vão fragmentar os dias e os horários naquela planilha. Vocês vão ter ficha de avaliação, ficha de acompanhamento. É isso que eu me refiro quando eu digo é igual o estágio anterior. Não é possível que vocês tenham esquecido qual o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Ler o manual. Primeiro que você vai ler o manual. Depois que você lê o manual, aí tu vai imprimir a tua carta de apresentação. A dica que eu dou é, se tu já imprimiu a carta de apresentação, pegou a assinatura do teu polo, aí tu já pega logo a tua carta de cadastro, que é aquela folha de cadastro que todo polo tem. Se teu polo não tiver, beleza, tu pega uma folha qualquer, aí tu anota os dados principais da escola, porque lá no manual fala. CNPJ, o nome do responsável da escola, que geralmente é o diretor, né? Em algumas situações é a prefeitura, quem vai ser teu supervisor de campo, tu pega todos esses teus dados certinhos quando você for lá levar a sua carta de apresentação, para tu não ter que ficar dando muitas viagens. Leva a carta de apresentação, colhe os dados, retorna no polo, solicita o cadastro, pronto. É um estágio de 150 horas que você vai ter que dividir carga horária de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Eu, Aline Guerreiro, professora Fernanda Mendes, acredito que não gosto de estágio de 1 hora, de 3, de horas ímpar. Eu gosto de horas número par. É mais fácil
na hora de você realizar a sua ficha de acompanhamento. Eu tive vários alunos que tiveram problemas com 3 horas, com 5 horas, porque a carga horária não fecha como deve fechar. Então, uma ficha de 2 horas é bacana, uma ficha de 4 horas é bacana e uma ficha de 6 horas é bacana. Mas eu não estou aqui para determinar a carga horária que você vai cadastrar. Eu estou orientando uma forma simplificada. E se você é uma aluna do estágio remunerado, você sabe que você estiver fazendo o estágio de 6 horas, você vai ter que pedir dispensa de 2 horas por dia. Então, se tu vai fazer um estágio de 2 horas por dia, tu vai passar 75 dias estagiando entre atividades dentro e fora, porque no cadastro da empresa vai contar as atividades de dentro e fora. Se você é uma aluna de 4 horas, são 37 dias e meio, que dá 38. Se você é uma aluna que vai estagiar 6 horas, então vai dar 16 dias. Então, se você vai pedir dispensa, eu te aconselho a você pedir a dispensa da carga fechada. Pega logo a dispensa das 6 horas corrida, porque senão você só vai faltar 17 dias de trabalho. É melhor tu faltar 17 dias corrido do que tu ficar nessa loucura de 2 horas por dia, gente. A carta de dispensa tá aí, ela é um direito de vocês. E o estágio obrigatório, ele é obrigatório. Se tu não fazer ele, tu vai reprovar. E muita gente pergunta, posso deixar para fazer no último semestre? Aí tu vai fazer o quê no último semestre? Um estágio infantil de 150 horas, um estágio fundamental de 150 horas, mais um estágio de gestão de 100 horas, são 400 horas. Tu vai conseguir fazer essas 400 horas em 6 meses, 5 meses? Tu vai conseguir? Que não é nem 5, porque o prazo de abrir e fechar é muito curtinho. Então, gente, muita atenção nisso, tá bom? E muito cuidado. O estágio está aí, ele é real e a não realização dele é índice de reprovação, sim. Agora a Fernanda vai dar início, né? Vai dar uma pincelada se ela achar necessário, tá bom? E a gente também vai falar sobre o projeto de extensão. Então vamos lá, a pergunta que surgiu. Não fiz estágio 1 porque não deu tempo e tal. Posso fazer o estágio 2? Sim, gente, você pode. Se por acaso você está em pendência com o estágio 1, mas lá na sua carga de disciplinas, vai abrir o estágio 2. Você pode, com certeza, fazer o 2. Você deve, aliás, fazer. Porque senão você vai tumultuar, igual a Aline falou, vai jogar todos os estágios aí ao mesmo tempo mais para frente, tá? Pergunta que surgiu. Meu polo está pedindo o CPF da professora. Gente, eu tenho visto isso em alguns polos. Isso não procede. Eu expliquei ontem no meu grupo privado do estágio o seguinte: tem estágios em que é obrigatório passar o número do registro do profissional que vai acompanhar o estudante. Quais são esses estágios? Por exemplo, enfermagem. Quem vai fazer estágio de enfermagem tem que informar o corém do enfermeiro que é seu responsável. E aí o polo está certo, porque essa informação é obrigatória. Mas o pedagogo, que vai ser assistido por um outro pedagogo, ele não precisa pegar o CPF do pedagogo ou o número do registro do pedagogo em algum órgão para poder cadastrar, não, gente. Isso aí não existe. Procede, Aline. Você já ouviu falar isso? Porque ontem estava um debate no grupo lá, muitos alunos me perguntando sobre o CPF do professor que vai atuar com ele em sala de aula. Eu nunca vi isso. Gente, isso não existe, porque você tem que pegar a documentação do responsável da empresa. Primeiro, por que isso não existe? Eu vou falar da forma que eu fiz meus estágios quando eu era aluna e da forma que eu vejo. Eu sou contrato e eu recebo também estagiárias na minha escola. Então, é o seguinte, a aluna estagiária ela vai se apresentar e ela vai lá realizar o estágio dela. O estágio do ensino fundamental, ele é do 1º ao 5º ano. Então, você vai ter um momento de observação. Então, você vai ter que entrar em todas as salas. Hoje eu entro no 1º, amanhã eu entro no 2º, depois no 3º, no 4º e no 5º. Depois que eu passar em todas as salas, é que eu vou ver qual foi a sala que eu me identifiquei mais. Então, como é que eu vou te passar o CPF da professora que vai me acompanhar se eu ainda não sei nem quem vai ser? E isso se eu tiver a oportunidade de escolher, porque a maioria das vezes eu não tenho essa oportunidade de escolha. Às vezes a escola já me direciona, você vai fazer aqui e aqui, pronto, ponto final. Então eu tenho que me adaptar à realidade da escola, tá bom? Eu tenho que me adaptar à realidade da escola. Então, quando eu fazia os meus estágios, eu sempre gostei do 3º ano. Eu sou apaixonada no 3º ano do ensino fundamental 1. Eu gosto muito. Porque, teoricamente, já é para o aluno já estar lendo ali. Embora, às vezes, não é tão
a gente queria, né? Tem uns que já não estão lendo ainda. Mas eu amo o terceiro ano, eu acho que dá para você trabalhar bacana, muita coisa, dá para você ser dinâmica e dá para você utilizar várias metodologias de aprendizagem. Então, esse negócio de CPF não existe. E, professora, eu não sei se eu estou acreditando na senhora. Não, acho que eu estou acreditando no meu polo. Faz o seguinte, vai lá no teu portal do aluno e manda mensagem pro teu tutor eletrônico, pergunta. Aí tu pega aquele printzinho e vai lá no teu polo. Pronto. Até porque o teu polo, ele tá ali só para te cadastrar. Ele não tá ali para te avaliar, não. Quem vai te avaliar é o teu tutor eletrônico. É o teu tutor eletrônico que vai avaliar a tua ficha de acompanhamento. É o teu tutor eletrônico que vai avaliar a tua escrita. E é também ele que vai corrigir tua prova. Então, gente, o polo é só orientação. Se fosse pro polo corrigir, a gente não ia nem ser semipresencial e nem híbrido. Era igual faculdade normal. Eu tenho uma professora ali, pronto, acabou. Então, gente, é questão de você bater o pé e ter um pouco de malícia na história. Não é ser boca aberta que um pé de alface, não. Eles falaram, você corre atrás das informações. E não é porque eu tô falando que tu vai ficar aqui também igual um pé de alface, não. Tem que ter prova. A prova. O que eu falo aqui não vai servir de muita coisa. Mas o que teu tutor eletrônico falar vai servir, porque ele tem um vínculo pragmático com a tua faculdade. Eu não sou funcionária de nenhuma faculdade. A Fernanda também não é. Então, conversa com teu tutor. Outra coisa que pediram aqui rapidinho. Estágio remunerado. O estágio remunerado ele pode ser realizado desde o primeiro semestre. Todo aluno de qualquer curso pode fazer estágio remunerado, mas o estágio remunerado ele não é e jamais vai ser substituído pelo obrigatório, porque não pode ter vínculo. O estágio remunerado, tu está recebendo por ele. Agora, se você quiser realizar o teu estágio obrigatório na mesma escola que tu faz o teu remunerado, pode, super tranquilo, não tem problema nenhum. A escola só precisa oferecer a modalidade correta do teu estágio, porque são 3 estágios. Primeiro estágio, educação infantil, 0 a 6 anos. Segundo estágio, ensino fundamental 1, do primeiro ao 5º ano. E o terceiro estágio é de gestão, em espaços escolares e não escolares. Ou seja, o estágio de gestão, tanto em escola infantil como ensino fundamental, escola de ensino médio, EJA, tu vai poder fazer, porque é a gestão escolar, tu vai estar se preparando para trabalhar em uma gestão de uma escola, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, gente, aí tem aluno perguntando, professora, eu posso fazer estágio, o estágio, né, obrigatório, é a partir de qual semestre? Posso fazer no primeiro? Gente, baixa lá a sua grade curricular, que você vai ver aonde, qual semestre você fará o seu estágio. Por quê? O estágio é uma disciplina, gente. Quando você baixa a grade curricular, você vai ver todas as disciplinas que você vai fazer durante toda a sua faculdade, durante toda a sua graduação, e você verá que o estágio estará lá contido no semestre X. Para aluno da grade flex, é a partir do terceiro. Para aluno da grade normal, é a partir do 4º. Professora, como que eu vou entender isso? Melhor dica que eu te dou, baixe sua grade curricular. Beleza? Combinado? Gente, então, vamos falar agora sobre o projeto de extensão. Acredito que sobre estágio a gente falou muito. Vou gravar depois um vídeo usando slides para falar sobre como que preenche aquele relatório lá do projeto de extensão. Lá eu vou deixar no canal no YouTube depois para vocês. Acho que a Aline também deve providenciar alguns materiais que ela sempre posta no YouTube dela lá, que é o canal Pedagogia EAD, né, Aline? E a gente então vai trabalhar aí mais materiais para que vocês compreendam melhor. Vamos falar então sobre esse trabalho. Como a Aline já havia falado mais no começo da live, existe uma resolução do MEC onde que a faculdade ela tem que inserir um projeto de extensão dentro da sua grade, ou seja, é uma disciplina, reprova. Se você não fizer, você vai ter que pagar a dependência dela depois. Esse trabalho, ele é feito em campo, mas ele não exige documentação, então você não vai ter que ter essa loucura igual é no estágio, né? Carta de apresentação vai, aí volta, cadastra a empresa e colhe a assinatura, não. Uai, professora, mas lá abriu uma carta de apresentação. Sim, ela abriu. Por quê? Porque quando você for no lugar onde você vai atuar com o seu projeto de extensão, você vai ter que se apresentar e lá eles vão ter que saber se você realmente é estudante ou não, da onde é você. Primeiro, aonde eu posso fazer? Igreja, na empresa onde você trabalha, numa cooperativa de materiais recicláveis, numa escola,
numa ONG, num CRAS, você vai poder fazer em infinitos locais. E aí você imprimindo essa carta, colhe a assinatura no polo, tudo bonitinho, você vai chegar no lugar onde você quer fazer o seu projeto de extensão e vai se apresentar ali com o cachorrinho. Os meus tá tudo ali preso, senão não me deixa fazer nada. E aí você vai se apresentar, olha, eu sou a aluna Fernanda Mendes, e eu estou aqui para fazer o meu projeto de extensão, eu gostaria de conhecer a unidade, eu quero fazer um trabalho gratuito aqui para a comunidade, e esse trabalho não gera vínculo empregatício, é um trabalho totalmente voluntário. E aí você fazendo isso, vamos supor que você está na sua igreja. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dar o exemplo da igreja, a Aline vai dar um outro exemplo bem bacana aí que a gente já havia combinado. Você vai estar na sua igreja, de repente você percebe que é uma comunidade muito carente, né, de um setor. Aqui no Goiânia fala setor, em muitos lugares fala bairro, né? Num bairro muito carente. E onde existem adultos que não são alfabetizados. E aí você percebe que os adultos, por exemplo, não conseguem olhar hora em relógio que não seja digital, naquele relógio normal, né? Eles não conseguem, por exemplo, compreender bem relações de compra e venda. São pessoas que às vezes vai olhar o número do hino da harpa, passou do número 100, ela tem dificuldade em contar acima de 100. Então são várias dificuldades que você percebe ser referentes à alfabetização e letramento matemático. Por que cabe esse assunto? Esse trabalho tem que ser feito dentro de 17 pressupostos, 17 temas que são da ONU. E um desses temas é o tema 4, que ele fala educação de qualidade. E é lá no 4.6, fala a respeito de oportunizar aos jovens e adultos um letramento matemático. Então, faz parte dos temas possíveis a se trabalhar. E aí você, então, observa o que está acontecendo na igreja, você conversa com o pastor, você entrega a carta, e aí lá dentro da igreja, isso, ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí você vai trabalhar ali com um grupo de jovens e adultos para conversar, para entender melhor quais são as dificuldades com relação à compreensão de relações de compra e venda, matemática básica, que seria soma e subtração, aprender a olhar horas no relógio, aprender valores de dinheiro, porque tem pessoas que não tiveram oportunidade de se alfabetizar em tempo próprio e elas não conseguem entender, por exemplo, o número 20 na nota de R$20. Elas memorizam o animal que tem ali na nota, que no caso seria o mico-leão dourado, e aí assim elas têm essas dificuldades. Então seria um trabalho legal, um trabalho bacana, você como pedagogo, de repente se reunir com essas pessoas e trabalhar essas ideias aí de alfabetização matemática em encontros que podem ser dentro da própria igreja, em um horário em que todos possam, por exemplo, à noite, um horário que não tem um culto. E aí, de repente, você se junta com membros da igreja ou membros da comunidade também podem participar, com atividades voltadas para a alfabetização e letramento matemático de adultos. Professora, mas precisa ser quantos tempos? 1 mês, 2 meses, 1 ano? Não. O projeto de extensão, ele não tem uma carga horária mínima definida nos manuais. Então, você pode atuar, de repente, aí com 2, 3, 4 encontros. Vai depender do seu projeto, da maneira como você organizou as suas ideias para trabalhar aquele projeto dentro da comunidade. Vocês entenderam que o projeto precisa ser dentro de uma problemática que você observou, como eu disse, você observou que na igreja existem muitos adultos, muitos até idosos, que não conseguem entender bem essas relações mínimas e básicas que gerem autonomia sobre a matemática. E aí você trabalhou-as. Ou seja, você identificou o problema e você atuou sobre o problema. Esse é um exemplo que eu dou para vocês. A Aline tem um exemplo, esse exemplo que eu falei sobre a alfabetização de jovens e adultos dentro do letramento matemático. A Aline tem um exemplo muito interessante para trabalhar também educação de qualidade dentro da inclusão. Eu vou deixar ela falar para vocês ampliarem, então, a mente e entenderem o que abrange esse processo. Mas antes disso, eu só vou falar o seguinte, para não dar confusão. Pessoal do 1º, 2º e 3º semestre, este trabalho não é para vocês. Este trabalho é para 4º, 5º e 6º semestre, beleza? Vamos lá? Então, Aline, explica aí para o pessoal. Antes de eu falar o tema que eu gosto de trabalhar, que eu falei para a Fernanda, que eu acho que ia trabalhar muito ele,
Eu vou só responder de forma simplificada aqui. Muita gente perguntando, eu posso fazer em tal lugar, na igreja, esse e aquilo. Gente, ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que atenda a comunidade. Na sua escola, na sua ONG, que foi o que a Fernanda falou agorinha, no seu bairro, no CRAS, no hospital, qualquer lugar. Desde que você lembre que sua área é pedagogia. Porque cada curso vai ter a sua competência separada. Então, a nossa área ela é o quê? Pedagogia. E você tem que entender que o projeto de extensão ele é um processo interdisciplinar. Então, ele vai abranger todas as disciplinas que você estudou até hoje, ao longo do seu semestre. Por isso que vai ter projeto de extensão 1 e o 2. Então, até agora, no quarto e quinto semestre, você estudou X matérias. Então, esse é um projeto, né, interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político. Porque ele poderá envolver cultura científica, ele vai poder envolver a política e ele vai promover uma interação transformadora entre a sua faculdade, a universidade e a sociedade. Então, ele vai trazer a universidade para perto da sociedade. É como se fosse, igual eu falei com a Fernanda mais cedo, é quase um mestrado, porque no mestrado a gente tem que fazer esses tipos de projeto, é uma preparação. A diferença é que ele é pequeno, não vai ter tanta coisa, você não vai ter que ir lá defender ele na frente, provar nada, entendeu? Essa é a diferença. Mas você tem que encaixar o seu projeto dentro, né, das 17 competências lá do que diz da ONU, e você tem que ver se vai se encaixar na educação de qualidade dentro da área da pedagogia, né? Por exemplo, Fernanda, eu acho que eu vou falar sobre a contabilidade da igreja. A contabilidade da igreja está passando por necessidade. O povo não dá conta de fechar as contas da igreja, não. Não, gente. Aí não vai entrar da pedagogia, por favor. Embora tenha o empreendedorismo, mas não entra. Então, você tem que trabalhar coisas que tenham a ver com aquilo que você estudou. E tem que ser de forma dinâmica, atrativa. Por mais que não seja documentada, mas tem que ser uma forma atrativa. E é uma experiência para a sua vida profissional futura. Eu vejo tantos alunos que sonham em fazer um mestrado, mas não sabe como funciona o mestrado. Trava na hora do projeto. Então, isso aqui é o rascunho da sua vida profissional, dos seus projetos. Então, você pode trabalhar em coisas, como a Fernanda falou. Eu acho um tema super importante e atual é a inclusão, igual eu falei para a Fernanda. Eu fui substituir uma professora esses dias, numa escola, né? Eu estava parada. Aí eu fui lá, R$ 40, né? A gente não tá fazendo nada, e eu fui. Aí eu fui lá substituir ela, e uma mãe chegou na sala, aí ela viu que tinha uma criança especial, uma criança autista. E o filho dela já estuda com essa criança autista desde a creche. E ela não gostou, porque a criança autista estava lá novamente, e ela ia pedir à diretora para mudar o filho dela de sala, porque ela não queria que o filho dela estudasse com uma criança especial. Então, eu penso em fazer um projeto, né, voltado a essa escola, para as meninas aqui da minha cidade, orientá-las, né, para fazer o projeto para as meninas da minha cidade, para a gente trabalhar. Primeiro, a gente vai trabalhar para a escola, sim, com a comunidade pais. Então, onde a gente vai instruir, realizar oficinas e falando para os pais. Porque eu estou vendo que o preconceito ele é muito grande na sociedade em si. Então, eu primeiro vou ter que trabalhar com os pais para depois trabalhar com as crianças. Porque quando eu trazer a realidade para os pais do que de fato é a inclusão, de como ela deve ser trabalhada e como é importante essa diversidade para a gente trabalhar a qualidade de vida, trabalhar a qualidade do ensino com esses alunos, aí sim, eu vou conseguir trabalhar com os meus alunos. Porque eu vou precisar fazer uma parceria com a escola. Então, vai ser família, escola e aluno. Então, a gente tem que primeiro trabalhar essa questão da inclusão. Tirar todos esses, como é que eu vou te falar? Esses medos, esses preconceitos. Então, ele é um tema atual, ainda mais nos dias de hoje. Porque o que a gente vê, os números de autismo estão subindo muito. E a culpa é da própria sociedade. Por que a culpa é da própria sociedade? Como eu disse, eu estou estudando para o concurso. E eu assisti a uma feira de ciências, né, de neurociência, onde foi feita um estudo de caso. Eles pegaram X crianças que não tinham nenhum problema de autismo e foram estudar essas crianças. E eles começaram a dar celular, deixar a criança muito no celular, bebezinhos de 3 meses, bebezinhos de 6, crianças de 1 ano. Então, crianças que não tinham nada de autismo. Aí a criança começou a ficar com o olho torto, assim, ó. Mas por que ele estava ficando com o olho torto? Porque ele estava só olhando para aquele celular naquela posição. Isso vai
despertando a síndrome do espectro autista. Então, a criança, quando ela fica muito no celular, por isso que eu falo que eu não sou de acordo, ela vai se fechando no mundo dela. Você quer entreter seu filho? Coloca pelo menos na televisão, pelo menos ela é maior, mais ampla, mas no celular não. Porque há indícios, e as pesquisas falam, que tem criança que nasce sem nenhum autismo e com 3, 4 anos ela está desenvolvendo. Porque ela fica aqui nesse mundinho virtual, ela não está interagindo, ela não está brincando, ela não está saindo. O pai está achando que está dando o celular para ela, que está sendo lindo, que está entretendo a criança, porque não quer escutar ele conversar, não quer escutar ele brincar, não quer escutar ele derrubar uma panela, não quer ver ele se misturar com farinha, não quer ver ele se lambuzar com margarina. Gente, prefira ter o filho misturado com margarina, se divertindo, interagindo ali, do que focado 24 horas no celular. O celular, gente, ele só vem para estragar mesmo o filho da gente, tá bom? Então, se você estuda, você quer fazer neuropsicopedagogia, neurociência é a coisa que tu mais vai ver. O celular, ele é um inimigo, ele é uma arma. Então, vamos colocar nossos filhos para brincar, sujar mesmo aí, ó, de barro, brincar no meio da rua, futebol. Tira um tempo de qualidade pro teu filho. O que é 30 minutos para tu sentar bem na porta de casa? Vai fofocar com a vizinha e teu filho vai brincar, jogar uma bola. Tempo de qualidade. Então, tudo isso aqui, ó, pode envolver. Tu tem o teu bairro ali, tu tá observando no teu bairro. Credo, essa minha vizinhança aqui nem senta na porta da rua. Meu Deus, o filho da vizinha é só no celular. Jesus é aquela outra vizinha que nunca ensinou o filho dela a dar bom dia. E a vizinha da frente, o menino tá subindo na grade, o que eu vou fazer? Tu vai fazer um projeto bem pra tua comunidade, pro teu bairro de interação. É isso aí que tu vai fazer. Isso é um projeto de extensão. Essa é a minha ideia que eu tô para vocês. E se eu tiver falado alguma besteira bem aqui, me corrijam, tá, gente? Eu adoro críticas. Ai, Aline, você foi cirúrgica agora, você falou exatamente o que eu penso. Eu tenho visto aqui algumas perguntas, gente, assim, professor, então eu só posso fazer do ODS lá das Nações Unidas, eu só posso usar o 4? Não, são 17. Você vai poder usar que a maioria deles cabe dentro da pedagogia. Vou dar um outro exemplo bem rapidinho aqui. O primeiro é erradicação da pobreza. E o 12 é consumo e produção responsáveis. Sabe aquela comunidade, associação de catadores de lixo do seu bairro? Lá onde tem o lixão, o pessoal junta papelão, junta latinha, etc, etc, onde tem a comunidade ali dos catadores. Dá para você trabalhar, então, aqui, ó, o número 1, erradicação da pobreza, e o número 12, consumo e produção responsáveis. De que forma? Compreendendo melhor qual que é o trabalho deles na comunidade. Não é? Eles retiram os lixos que são recicláveis e ali eles tiram o sustento das suas próprias famílias. E aí, de repente, pensando sobre isso, você pode fazer uma campanha de conscientização no seu bairro para que as pessoas separem o lixo da maneira correta e, dessa forma, possam auxiliar no ganha-pão dessa comunidade lá, dessa associação de catadores, vai auxiliar tanto financeiramente a eles, como vai despertar a questão do consumo consciente, né? De que eu compro determinado produto e o produto tem uma embalagem. Aquela embalagem, ela pode sim voltar a ser utilizada de uma forma correta. Isso faz parte do conhecimento do pedagogo? Com certeza, porque o pedagogo ele atua para o desenvolvimento da sociedade, para reflexões críticas, para reflexões que venham gerar autonomia. Então, você não precisa exatamente usar apenas o item 4, educação de qualidade. Igualdade de gênero, o item 5. Vai que você, de repente, tem aí uma ONG de proteção à mulher. Você pode ir lá compreender como que essa ONG de proteção à mulher funciona e fazer um trabalho que fomente a igualdade de gênero, né? Então, assim, gente, olha só, os itens são, como eu disse, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Eu posso trabalhar saúde e bem-estar? Aonde? Na escola. Você pode trabalhar, de repente, um projeto que ensine as crianças da pré-escola a correta escovação dental. Eu fui agente de saúde numa cidade no interior de São Paulo, chamada Barbosa, onde eu desenvolvi lá, juntamente com a prefeitura, um projeto sobre escovação dental para as crianças da escola. Então, eu ia lá, eu ensinava quais os movimentos certinho,
cima, baixo, trenzinho, trenzinho. E era uma explicação pedagógica. Aí eu fiz uma maquete bem grande, usando garrafas PETs. Eu colocava elas cortadas de boca para baixo, assim, pintei de branco para parecer dentes. E aí usava uma escova bem grandona dessas de escovar as costas, para mostrar como escovava os dentes. Então, é saúde, bem-estar e educação de qualidade. Professora, eu preciso usar quantos objetivos da ONU? No mínimo 1, mas se passar de 1, pode. Eu posso usar, por exemplo, saúde, bem-estar e educação e qualidade para fazer essa escovação dental, usar o fio dental, para você ensinar as crianças como é importante a higiene bucal. Aí vem igualdade de gênero, água potável e saneamento, enfim, são vários. O site, aonde eu acho esse site para compreender? Tá tudo no material. Os 2 materiais que você vai baixar lá, o template 1 e o 2, que é o relatório final. O que você vai postar é somente o 2. E mais informações detalhadas, a gente vai preparar slides, tudo bonitinho, para postar lá no YouTube o passo a passo do desenvolvimento. Aqui a gente quer só clarear as ideias de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, tá falando aqui, eu pensei nesse tema de médico, da saúde com palestra, trabalhando a questão da higiene. Sim, você pode, de repente, também. Outra coisa que eu fiz quando eu era agente de saúde, é que a prefeitura lá, ela colocava a gente, que era agente de saúde, uma vez por semana, para ficar... Sabe o pessoal que está esperando ser atendido, esperando o médico? Aí eles colocavam eu e um parceiro para ficar na frente desse povo, a gente dava bom dia e tal. Ou vamos falar aqui hoje sobre a dengue. Aí a gente falava sobre limpeza no quintal, como que era a dengue, não sei o quê. Vamos falar sobre doença de Chagas, vamos falar sobre... Então a gente falava ali, ministrava, fazia aquela palestra para as pessoas que estavam aguardando o consultório médico. E isso é uma possibilidade de você fazer o seu trabalho extensionista, de repente, dentro do próprio posto de saúde da sua comunidade, tá bom? Aline, tem algo a acrescentar? Podemos encerrar? Espera aí, só um minutinho, Fernanda. Só para responder aqui rapidinho esse pessoal que ainda está em dúvida em relação à sua grade. Pessoal, alunos, o curso mudou para 4 anos, mas é só para os alunos que estão iniciando no ano de 2023. Alunos que iniciaram de 2022 para trás, permanece 3 anos. Outra dúvida que estão me perguntando aqui, professora, vai ter TCC? Se tu chegar, os alunos de 2022 para trás, se chegar na tua faculdade e perguntar se tem TCC, eles vão dizer que não. Mas se você baixar a sua grade curricular, você vai ver que tem uma disciplina chamada Gestão de Projeto Educativo ou Projeto de Ensino. Esse é o seu TCC. Já para os alunos que estão iniciando em 2023, a mudança foi imensa. Tem TCC escrito TCC e os estágios, em vez de ser 3, é 4. 4 estágios. É isso aí. Essa foi a mudança, tá? Mas projeto de conclusão de curso todos temos. Chama-se TCC, Gestão de Projeto de Ensino ou Projeto Educativo. Basta você consultar a sua grade. E para esses alunos que estão hoje no 4º e 5º semestre, vocês farão em agosto de 2023, de agosto a novembro, e chama-se Projeto de Ensino. Outra coisa, para fechar com chave de ouro, o nosso projeto de extensão. Ele vai ter habilidades, competências, objetivos. E não é só levantar a problemática, você tem que ter a solução da problemática, cronograma, de gastos, de tudo. Então, gente, muita atenção para fazer. Abusem daqueles vídeos. Se vocês precisarem assistir os vídeos 3 vezes, igual eu assisti, vocês assistem, viu? Cada um 3 vezes. Porque eu assisti muito. Desde ontem eu estou tentando gravar o vídeo para o canal do YouTube, mas meu celular, é bênção de Jesus na minha vida, não permitiu. Mas os meus rascunhos e anotações já estão aqui, assim como o da Fernanda. Eu espero que todos tenham gostado. A gente estudou para falar aqui com vocês hoje. Se tiver ficado alguma lacuna de dúvidas, essa é a primeira de muitas lives de 2023. Como vocês já sabem, a gente está sempre gravando live e tirando dúvidas. O pessoal do 6º semestre, a gente não falou sobre o trabalho novo deles, né? Prática docente. Mas a partir do dia 20 de fevereiro ele vai abrir. A gente volta para falar sobre ele. Dá mais uma pincelada aqui. Por gentileza, quem gostou da nossa live, printa, tá? A gente vai abrir os grupos que estão fechados. Poste as nossas fotinhas. Siga o nosso canal.
indica para os colegas que vocês vão estar nos ajudando nos nossos engajamentos. A live será gravada, a Fernanda vai me passar ela depois, e nós vamos postar também no canal do YouTube. E a gente quer comentários no canal do YouTube, gente. Nos ajudem a crescer, tá bom? Ó, um beijo. Fernanda, maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada. E 2023 seja um ano abençoado para todos nós, cheios de conquista. E não desistam, meninas! Não desistam, porque eu estou onde eu estou porque eu não desisti. E a Fernanda também. E eu quero que vocês não sejam igual a nós. Eu quero que vocês sejam melhores que nós, porque vocês têm potencial. E a gente já tá ficando velha, tá, amiga? Não sei se eu concordo muito não, viu? Coloquei até um filtro aqui para parecer mais jovem. Tô brincando, gente, é porque meu quarto é tão escuro. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Só para encerrar, então, né? O pessoal falando assim, mas algumas situações... A Aline colocou um filtrinho. Essas situações que vocês que a gente apresentou aqui, alguns alunos, mas não foge da pedagogia. Gente, pedagogo, ele atua tanto em espaço escolar como não escolar. O que vai dizer se faz parte ou não da pedagogia é se esse projeto ele leva à comunidade a oportunidade de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, enfim, se esse projeto ele realmente vai fazer uma diferença na comunidade de uma maneira em que você tenha trabalhado processos aí de ensino e aprendizagem no geral, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Tira o print aí agora para mandar lá nos grupos. Vamos lá, fazer uma posezinha. Aí, tiraram o print? Queremos chuvas de coração, chuvas de comentários, queremos que vocês participem, contem conosco sempre e vamos estudar juntos em 2023. Tem muita coisa boa para todos nós. Beijo no coração!